Ontem participei de uma apresentação da Galia Lindenstrauss, que é uma das principais especialistas na questão envolvendo a Turquia, as relações entre Turquia e Israel, aqui em Israel. Ela é uma pesquisadora do Instituto Nacional de Estudos de Segurança da Universidade de Tel Aviv. Eu fiz algumas perguntas a ela também. Primeira pergunta: o quanto é possível imaginar um confronto direto entre Israel e Turquia? Israel hoje considera a Turquia uma possibilidade de ameaça real no médio e longo prazo, principalmente em função do envolvimento da Turquia na região, cada vez mais se expandindo para cá, para essa região especificamente, buscando um papel no processo de reconstrução na faixa de Gaza, principalmente sendo a principal base de apoio internacional do governo da Síria de Ahmed al-Shara. Ela disse que acha muito improvável que haja um confronto direto, principalmente porque a Turquia é membro da NATO, a OTAN, como se diz no Brasil, que é a Aliança Ocidental Internacional, que conta com a participação, militar ocidental, que tem como foco também, principal bastião, justamente a presença do governo norte-americano, a presença militar norte-americana nessa aliança. Ela disse também que a Turquia vai participar ativamente da reconstrução do exército sírio e não há muito o que Israel possa fazer a respeito disso. Eu perguntei também sobre essa proximidade entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. Ela explicou que, na visão dela, Erdogan ele passa a impressão ao presidente Donald Trump de que ele, Erdogan e a Turquia são capazes de organizar o Oriente Médio para os Estados Unidos. Então, o governo norte-americano, principalmente a figura de Donald Trump, entende o Oriente Médio como uma questão muito pouco ajustada e que há muitos elementos de difícil composição, o que é verdade. E por isso o próprio Erdogan, segundo essa pesquisadora, apresenta-se como uma espécie de facilitador para resolver um problema dos Estados Unidos, que é a organização do Oriente Médio. Lembrando também que a base mais ideológica do Partido Republicano, dessa ala de Donald Trump, a ala chamada de MAGA, Make America Great Again, ela não tem interesse em novas guerras no Oriente Médio, ela busca inclusive uma espécie de isolacionismo norte-americano, justamente porque entende que os Estados Unidos, principalmente a população norte-americana, não tem que se envolver, não tem que pagar impostos para resolver problemas internacionais. O Oriente Médio é um foco permanente de problemas, evidentemente, do ponto de vista da geopolítica, pelo menos da forma como ela se apresenta até os dias de hoje. Isso pode mudar no futuro, evidentemente. Então, por isso, os Estados Unidos, o governo de Donald Trump, confia nessa presença de Erdogan para reorganizar uma região conflituosa. E esse é um problema para Israel, que estabeleceu, por exemplo, que a Força Internacional de Estabilização, esse exército que tem como missão, inclusive, substituir a presença do exército de Israel na faixa de Gaza, Israel não quer aceitar que a Turquia envie soldados para compor essa força. Mas a Turquia é o país que tem, de forma repetida, dito que está disponível para enviar soldados para compor essa força internacional. Nós trouxemos, inclusive, a informação aqui de que a Itália é um país europeu que está em negociações para compor essa força, mas que Israel já entende que essa força provavelmente não vai se envolver no processo de desarmamento do Hamas, mas será uma espécie de força de manutenção da paz, da mesma maneira como é a UNIFIL na outra fronteira, no norte, na fronteira com o Líbano. Então todos esses elementos estão sobre a mesa e colocam também um limitador sobre o que Israel pode fazer. No ponto de vista da Síria, a presença da Turquia na Síria para a reconstrução do exército de Ahmed al-Shara, o presidente sírio, essa pesquisadora, a Galia Lindenstrauss, acredita que Israel não tem muito o que fazer. Da mesma maneira, ela acredita que Israel não tem muito o que fazer no envolvimento que já existe agora da Turquia no processo de reconstrução da faixa de Gaza, com a presença da engenharia turca e tudo mais, justamente em função das boas relações que agora há entre o governo da Turquia e do Egito. O Egito que tem uma fronteira com a faixa de Gaza, a fronteira, a passagem de Rafah, e que é um ator importante
no processo de mediação e importante para Israel manter a estabilidade regional. Esse acordo que existe, o acordo frio, mas que existe entre Israel e Egito, é um acordo considerado fundamental para a manutenção da paz na região, da estabilidade, de uma estabilidade mínima, evidentemente. Então essas são as informações que ela trouxe. É uma pesquisadora dedicada a esse assunto das relações entre Israel e Turquia, e o crescimento, esse expansionismo, tanto do ponto de vista político como militar da Turquia, é uma das preocupações atuais aqui em Israel.